Isso foi um acordo tácito entre nós. Mas, de verdade, eu me peguei começando a reunião agradecendo a todos, né? Porque compreendi que, dentre a circunstância que recebemos da prefeitura, o desempenho das várias secretarias, pelo menos a meu ver, aqui mais 100 dias a gente reavalia novamente, né? Porque a administração pública é resultado, né? Se começamos a ter resultados, continuamos, se não, tentamos readequar o curso, né? Então, estou à disposição de vocês para específicas perguntas. Dr. Jefferson, A única bagagem que a população, eu ter deixado o resultado da auditoria em Porto Alegre, eu recebi um comunicado de um auditor, não mais de Porto Alegre, mas de Passo Fundo, que me instava que eu tinha que dar mais um destino para aqueles resultados. Então, eu fui instado pelo Tribunal de Contas do Estado, não foi por meu tirocínio, o Tribunal de Contas do Estado instou que eu devia encaminhar uma cópia para a Procuradoria do Estado, que faz o julgamento de mandatos de prefeito, né? O segundo era para fazer chegar às mãos do Ministério Público Local. E, em terceiro, uma cópia também para o nosso delegado de polícia. E foi o que eu fiz. E com isto, já me referi a isso anteriormente, virei a página. Minha obrigação era dar à população de Espumoso uma radiografia de como as coisas eram feitas e que isso foi feito por uma firma técnica, não tem nada de nenhum tipo de partidarismo, nada, é apenas uma análise técnica e que o resultado da análise técnica hoje está na mão das pessoas que representam os vários graus de justiça. Agora serão os analistas dessas três entidades que eu deixei esta análise, eles que, se acharem necessário, se acharem que devem fazer isso ou aquilo, cabe a este outro nível de... A nós cabia esclarecer. Agora, o destino disso, quem definirá, será, se for necessário, os variados graus da justiça brasileira. Perfeito. Falando de avaliação, a avaliação que o senhor pode fazer da equipe de trabalho, entendeu? Nós passaram 100 dias, né? Nova avaliação dos nomes que estão no seu lado. Sim, posso fazer. Jamerson, eu tenho aqui o Luiz Eduardo Helder, que é um companheiro que vem da nossa coligação, representa o PL, ele está num dos cargos que eu acredito como vitais numa prefeitura, que é a administração. Via da regra, o cara que sobrevive ali, via da regra, quase sempre se candidata a qualquer coisa e ganha. Ele sobrevive, né? Por enquanto, está indo bem, porque se eu achasse que não estava, eu já teria tido a necessidade de tomar atitude de achar uma outra solução. Então, por enquanto, tudo normal, a administração vai continuar. Agricultura. A agricultura é uma escolha pessoal minha, do Fábio Secom,
um profissional formado em agronomia, com vivências laborais nos Estados Unidos, na área, na Argentina. Então, o menino, quando eu conheci e fiz a avaliação, é uma usina de ideias. E como, no meu plano de governo, eu botava muita, mas muita fé numa tentativa que eu acho que os nossos homens do campo têm que chegar ao momento de fazer uma reavaliação. Será que esse modelo apenas trigo, soja, milho, né, está sendo suficiente? Ou para nós que fazem 4 anos que olhamos para o céu, né, e não chovendo o quanto é necessário, agora colhemos colheitas que estão dando resultados muito inferiores aos que costumam dar. Então, na minha ideia, tendo eu vivido lá na Serra Gaúcha por 10 anos, e tendo visto os exemplos de riqueza que a agroindústria do interior daqueles municípios constrói, eu disse, por que não levar essa ideia para a minha terra e fazer com que as sementes desse tipo de visão da maneira de fazer a agricultura possa crescer em alguns lugares. Por exemplo, Nova Petrópolis, o aproveitamento do suíno. Gemerson, as casas do interior de Nova Petrópolis, minha gente, alguém conhece, não conhece, saiba que 90% das casas do espumoso não se equivalem às casas dos agricultores de Nova Petrópolis, pelo o nível de vida alcançado por eles, aproveitando os suínos, pequeníssimas áreas, com essa geografia, né? Plantando cogumelos, plantando morango, plantando figo, né? Transformando esse figo, não vendendo só a fruta, transforma em geleia, transforma em goiabada, figada, esse tipo de coisa. E essas pessoas ganham muito dinheiro. E estão muito menos expostas a uma cultura que hoje plantar soja em médio porte em diante é perigoso. O cara não tiver jeito de segurar e tal, ele corre o risco de, em 2 safras, ali. E nós fazem 4 anos que nós não temos uma safra de dizer, olha, então a figura deste homem, do Fábio, é para isso, é para plantar a semente de modificação da maneira de pensar sobre a maneira de fazer agricultura aqui na nossa região e, quiçá, nós possamos melhorar isso. Nós queremos ampliar essa feira que vem aqui na sexta-feira de tarde. Eu já disse para ele, se tu incentivar as pessoas e tiverem mais pessoas que queiram ter expostos os seus produtos, pode abrir 2, 3, todos os dias da semana. A prefeitura dá suporte para isso. Então, tivemos uma reunião com a Emater regional, aqui, tivemos uma reunião com ela, acertamos vários pontos. Eu pedi encarecidamente que
a sinergia deva acontecer a todo vapor entre a Secretaria da Agricultura do município e a Emater, que representa o Estado. Então, falamos da administração, falamos da agricultura, falar no transporte do interior. O transporte do interior é o Marcos Gugel. Este rapaz angariou, pelo menos nos primeiros 45 dias da nossa administração, a única coisa que a gente ouvia de elogios, porque ele transformou em 45 dias estradas intransitáveis em estradas que permitiram, inclusive para mim, isso eu estou falando porque eu uso a estrada que vai para o depósito, eu fui daqui para o depósito a 90 por hora, o que é realmente fora de comum, porque as estradas estavam muito ruins. E tivemos agora um acidente de percurso que é um britador que comprado há algum tempo, né? E que estragou. Esse britador, daí começou funcionando, estava produzindo a brita, tal, tinha uma bitola que não ia e tal, depois parou. E daí chamamos um especialista no assunto. Daí ele foi examinar o nosso britador novo. Daí ele examinou o britador e disse: doutor, o seu britador novo, o último ano que ele foi produzido foi na década de 70. Então nós temos, na verdade, um britador que não era novo, né, mas estava se defendendo. Agora nós estamos finalmente conseguindo as peças necessárias e eu espero que nos próximos dias ele volte a funcionar e com isto o Marcos Gugel continue com o bom trabalho que ele sabe prestar. E peço um pouquinho de paciência aquelas pessoas que entraram em contato com a gente aqui pedindo serviços específicos. Dentro de 2 semanas, se Deus quiser, a gente começa a poder cumprir essas demandas, principalmente aí os leiteiros da Santa Catarina, aqui o pessoal do Turvo ali que me pediram uma atenção especial, e todas as estradas do município quero que tenham aquele perfil que tinha nos primeiros 45 dias. E a ponte? A ponte do Pontãozinho está indo muito bem. Queria mostrar a foto para vocês, mas ficou no outro. Então, sendo feito um super trabalho lá, né? Está bastante dinheiro ali. Praticamente uma ponte nova. Quase. Na verdade, não. Mas é que havia. Não era só o problema, aquilo que você vira, aquela fotografia dos dois remendos que tinham sido tentados resolver o problema. Não era só isso, né? Também tinha os primeiros pilares ali, também estavam com problema técnico. Então, foi feito 2 trabalhos. Está sendo refeito o acesso dela, está sendo feito na forma convencional, com concretagem, e nos pilares que dão a sustentação, os 2 primeiros, eles receberam um auxílio de aço, né, que nós esperamos que a ponte possa vir a ter uma longa vida ainda e desempenhando bem. Esperamos que, quem sabe, em 30 dias, quem sabe a gente possa botar em funcionamento. Bem pouco tempo atrás, acho que
todos os veículos de comunicação que se encontram nessa sala aqui anunciaram, né, um britador móvel. É esse o britador que está com problema? É um britador móvel novo que foi entregue, que foi adquirido pelo município. Esse britador, ele não tem condições de atender às necessidades do município? Na verdade, o britador que temos, né, ele está estacionado aqui no Butiá, né? E ele teve problemas, né? E esses problemas estão sendo reparados. É, né? Pois bem, é que de verdade, o técnico nos disse: este britador, este modelo de britador, os últimos foram feitos na década de 70. Não teria como acionar a empresa que foi comprada. Então, foi vendido um britador antigo, como se fosse novo, e a empresa não teria que se responsabilizar por isso? Na verdade, o que a gente pode tentar fazer é buscar nos contratos efetuados de então as especificações. Porque, de verdade, se realmente fora novo, a gente teria caminhos para buscar na empresa que vendeu. Né? Foi. Doutor Gerson, não tem um desencontro, talvez, informações aí, ou novo britador, ou o novo que chegou, novo e espumoso, ou novo alusivo ao 0 km. Tem duas diferenças de novo aí, né? Mas foi dado como novo, como comprado zero, porque já tem 50 anos, segundo se é da década de 70, né? Então, quer dizer, pode ter uma diferença de interpretação aí, né? Ou o novo do município, ou o novo britador. Na nossa língua portuguesa é muito rica, né? Ela pode dar... Posso ser o novo repórter da Rádio Planetário, ou o jovem repórter, que também pode ser esse nome de novo também, né? Jovem, enfim. Esta possibilidade de interpretação pode ser dada. Mas eu entendi que o espírito da pergunta dele era um pouquinho diferente, né? Ele queria outra resposta. E essa outra resposta eu me comprometo de tentar esclarecer bem para vocês e num próximo encontro entre nós eu possa ter uma resposta bem clara a respeito disso. Doutor, só uma pergunta. Vocês têm divulgado bastante ações da Prefeitura Municipal de Somoza, da administração, né? Você convocou uma coletiva de imprensa como se fosse, né, uma prestação de contas, enfim, né? 100 dias de governo aqui que vocês estão. Então, a gente vem acompanhando as redes sociais, tem repassado pela imprensa local, regional, as ações, cards são feitos, então vocês têm uma assessoria de imprensa que trabalha bastante, porque a gente percebe, até nos assessorando muito a imprensa, a gente até quer agradecer aqui, em nome aí dos veículos de comunicação. E o que eu queria saber é o seguinte, vocês estão sempre lançando nas redes, para as rádios, enfim, para os portais, a imprensa em geral, como é que é o feedback que vocês têm recebido da população, da comunidade, através da comunicação de vocês, através da assessoria de imprensa de vocês, os feedbacks que estão recebendo aí, como é que vocês estão avaliando? Olha, de verdade, quando nós entregamos para a população o resultado da auditoria, quem esteve presente percebeu, vivenciou uma explosão quando terminou. Quem esteve lá, não sei se teria alguém daqui que estava presente, né? Acho que todo mundo aqui está. Então, a gente supõe que uma grande parcela da nossa comunidade tem interesse que sim, que a gente procure mostrar as coisas como as coisas realmente são. E esse é o meu objetivo. Eu quero, sempre que possível, falar coisas que possam ser comprovadas e que não resida nenhuma dúvida, né? E vamos se esforçar para não dar informações falsas. Por isso que, com relação ao britador, volto a dizer, me comprometo que vou esmiuçar bem isso
e na próxima vez nós saberemos se o novo britador era um britador novo. Continuamos então. Então, o transporte foi, tá. Daí a saúde. A saúde é uma coisa muito importante, visto que eu sou da área médica e eu disse que eu gostaria de influir, e daí eu escolhi um secretário de saúde, no caso uma secretária, que está me dando uma boa resposta. Tenho tido quase nada de incômodo ou queixas a respeito disto. Também tomamos algumas atitudes, né? Conseguimos ter, hoje temos, não havia pediatra, hoje temos pediatra à disposição. Estamos, daqui 4 dias, inaugurando um serviço piloto que é uma novidade e que eu imagino que vai vir muito de encontro à população, porque vamos abrir um espaço de atendimento das 18 às 22 horas, o que faz com que a nossa população possa buscar atendimentos em horários que antes ficavam só restritos ao hospital, né? Além disso, nós reatamos os canais de cooperação com o hospital, e me interessa muito isso. Tanto assim é verdade que criei um projeto de lei que subsidia o hospital no valor de 165 mil mensais, para fazer com que a população de Espumoso possa continuar a ser bem atendida. Então, acho que apenas com o aspecto dessas 3 coisas, praticamente foi dado um capote na situação anterior, onde não havia diálogo com o hospital. Hoje temos um convênio em funcionamento. Não havia pediatra, hoje tem pediatra, e estamos inaugurando um novo serviço que eu espero que seja apenas para coroar, ou seja, para complementar um serviço que, no meu entender, se fazia necessário. Educação. Bom, vocês sabem que eu falava que, na minha cabeça, eu queria muitas coisas, mas basicamente 3. A saúde, a educação e tentar fazer o dinheiro do Espumoso girar dentro do Espumoso. E isso eu achava e acho que se eu tiver sucesso nisso daqui, eu vou, se eu terminar, se eu conseguir chegar lá, né, vamos combinar assim, a gente vai sair bem do governo, né? Então, a educação, minha gente. A educação é uma das chagas do nosso município. É triste como espumosense a gente discutir sobre os números que temos, né? Espumoso, no ano 24, 25, ainda tem 7,8% da sua população de analfabetos. Já está em gestação um programa para nós tentar incluir essas pessoas no rol das pessoas que saibam ler. Segundo, a população, no tempo da campanha, ouvia a gente falar que era muito ruim que Espumoso estivesse, com relação à educação dos nossos filhos, no lugar 271 na classificação estadual. Pois bem, daí, assim que nós assumimos, veio o relatório do ano seguinte, do ano 23, e daí a cidade de Espumoso tinha sido catapultado para o lugar 471, 40º, 71º.
O que é isso? Isso é o desastre. Porque temos 497 municípios, estamos no 471, falta 26 para nós ser o último. Então, a nossa secretária de Educação, dona Dânia Nicolini Borghetti, ela está trabalhando para nos modificar isso. Eu até brinco com ela. Digo, olha, não tem jeito de melhorar. Isso aqui tu só vai ter jeito de melhorar. Porque nós estamos lá quase na rabeira. Então, profissionalmente, nós achamos que estamos no bom caminho. Tem algumas coisas ainda que precisamos avançar. Eu falava em escola profissionalizante. Queremos avançar, isso vai ser para o ano que vem, se Deus quiser. Tá? Vamos instituir uma coisa que eu fiz lá 30 anos atrás. Criar um pequenino prêmio para as crianças que tiverem o melhor lugar nos seus cursos. Uma coisinha, uma ajudazinha. Um prêmiozinho em dinheiro para cada um. Um incentivo. Nós fizemos isso na vez passada, foi um sucesso e ele vai acontecer novamente. E temos que arranjar uns trocos, né, para informatizar os nossos colégios, né, laboratórios, nós não temos. Mas quero dizer para você o seguinte: entre querer e poder é uma distância do cão. Olha, eu quero dizer para você, assim, ó, só com relação ao tal de RPPS, né, o tal de fundo aquele, que ficou um furo de 5.980.000, né, dos funcionários. Então, nós temos que pagar a renegociação, que já vinha sendo executada, né, a prestação dela. Temos que pagar a nova renegociação e temos que aportar, até agora estou aportando, todo mês estou aportando o dinheiro que eu devo por lá. Então, janeiro, fevereiro e março, nós pagamos. A soma desses três números, só nisso daqui, 800. E isso aqui vai longe. Porque tem um aqui é 60 mesmo. Eu vou pagar 800 mil por mês. Não. E como o Cadim conseguimos, graças, tinha 4 vinculações. A última foi dia 4. Agora, o Cadim é um caos, né? Se resvalar, volta para o Cadim. Então, tenho que cumprir tudo. E para cumprir tudo, não sobra quase nada. Agora, estamos ajeitando ali o nosso centro cultural. Vindo ali agora, e dar uma olhada. Me disseram, doutor, tem que dar uma olhada aqui que o piso do nosso centro cultural está cedendo. Está cedendo. Daí fui lá. Então, daí a pessoa, nós vamos cortar por aqui e tal, não sei o quê. Era um conserto do piso, né? Daí começamos a desmontar o piso. Conclusão, tem que trocar o piso inteiro, porque estava tudo fuzilado embaixo. Então, o que a gente pensou que ia ser X, virou em 5X. Tá? E tivemos que trocar várias portas que estavam decompondo. Né? Mas fui lá agora porque, afinal de contas, hoje é quarta, né? Quinta? Então, amanhã de noite nós vamos ter, amanhã pela manhã nós temos atividade lá. Mundo e dança. E
pelo menos estão lavando, estão limpando as cadeiras e estão terminando o tablado lá para poderem as pessoas se apresentarem. Mas tem essas coisas, né, que eu estou dizendo para vocês que a gente gostaria de botar na educação, o laboratório, e se Deus quiser ainda no decorrer, vamos tentar conseguir, mas está faltando, está faltando. Vou contar uma historinha para vocês. A gente é obrigado a botar 25% na saúde, 15% na educação. Daí, as pessoas que me antecederam não cumpriram os 15% da educação. Certo? Pena, né? Pena. Porque o Ministério da Educação, daí, ele nos multa em 514 mil mensais, porque nós não cumprimos a obrigação governamental. Isso é descontado da verba que nós recebemos todos os meses. Mas é um detalhezinho, né? Por isso que não adianta a gente pensar que aquela auditoria, que é a perseguição das bruxas, aquilo é apenas uma amostra. Por quê? Ainda estamos abrindo gaveta e encontrando. Poucos dias atrás, eu me encontrei com uma nota de água de um próprio da prefeitura no valor de R$ 18.801. Ruim, não? Só que daí fomos conseguir os extratos anteriores. Daí a gente entendeu que só aquele próprio gastou quase 200 mil de água no ano passado. Só que isso daí é das gavetas últimas que nós abrimos agora. Então, as coisas vão se somando, né? Mas vamos enfrentar também. Então, na saúde, eu acho que eu falei, na educação, falei tudo para você. Nas obras da cidade. As obras da cidade é o seguinte, eu sempre dizia que eu achava a cidade suja. E a cidade ainda não está como nós queremos. Mas também eu devo dizer que nós não podíamos dar o número de pessoas que ele precisava. Ele começou atendendo aquilo ali com 4, Secretaria de Obras da cidade com 4 pessoas. Não dá. Agora conseguimos, nessa semana que passou, nós conseguimos dar para ele os ajudantes que ele precisa. E tivemos nessa reunião de hoje o compromisso que daqui, hoje é dia 10. Então, dia 10 de maio, dia 10 de maio, 20 de maio. Diz que, se tudo vai bem, dia 20 de maio, nós teremos uma cidade bem mais apresentável. Devo dizer também que, no início, voltar aqui atrás numa coisinha, só para vocês, tem o tal de projeto Florescer, que eu falava que eu queria deixar a cidade um pouco mais bonita. No início de julho, as mudas estão sendo preparadas lá em Nova Petrópolis, né? E plantaremos no início de julho. Então, começa a ficar mais bonito. No Obras na cidade, então, primeiro essa coisa do lixo, recolhimento de lixo, e temos que termos mais lixos na cidade, temos que conversar sobre limpeza da cidade. Ajudem você. Dê umas cutucadinhas, né, dizendo assim, ó, a cidade somos todos nós, não é só a prefeitura. Agora, se tu pega o maço de cigarro, tira no chão, papel de bala, tira no chão, né? E tem gente que se especializa, né? De sábado para domingo. Daí os caras botam a metade de uma mudança no meio da rua.
Por favor. Daí, como é? O dia que tem visita aí na cidade, então, lá. E não tem recolhimento de lixo no domingo, especificamente. Prefeito, uma pergunta, Arthur. Complexo esportivo que está em obra. Como é que é a expectativa do senhor para fazer canal? Olha, os cronogramas estão dentro dos conformes. Nós estamos bastante preocupados, porque já existem sinais de vandalismo lá. Ou seja, de verdade, a cidade precisa crescer intelectualmente, precisa crescer em sentimento de cidadania. Quem vê alguém fazer uma coisa dessa tem que denunciar. Nós vamos botar câmeras em vários lugares da cidade. E esses vândalos, nós vamos pegar. Inclusive o cemitério. Hã? Inclusive o cemitério. A compra das da Câmara é tudo junto. Entendeu? E isto é um compromisso. Né? Nós vamos fazer. E esse é para breve. Doutor, a gente falou de projeto que eu para a cadeira Olha, meu prezado amigo, o povo pode esperar seriedade administrativa, estamos gastando o indispensável. Por quê? Se reduz. Nós vivemos num município agrícola. Se diminui a colheita, diminui a produção, diminui o ICM, diminui o retorno do ICM para o município. Então, a curtíssimo prazo, nós não temos notícia boa. Ontem recebemos visita do ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Nardes, que nos diz que quem esteve aqui da imprensa ontem ouviu da boca dele que o país está desagregando economicamente, que a política administrativa do governo federal é suicida. E nós temos ainda 1 ano e 8 meses, né, desse governo. Esperamos, sim. Mas, num curtíssimo prazo, eu posso prometer trabalho. Agora, sim, não, mas estou vendo lá o horizonte ao longo. Sou um homem que acho, na língua portuguesa, talvez a palavra mais bonita chama-se esperança. Eu sou um homem que tem esperança. Porém, aqui, estando sentado nessa cadeira, eu tenho que ser realista. Eu quero dizer, vamos nos esforçar para dar o melhor. Porém, para tanto, precisamos ter dinheiro. E o horizonte arrecadatório do município termina no primeiro semestre. Porque é no primeiro semestre que tu, além do FPM, do retorno de ICM, que tu recebe o IPTU, né, que ajuda, que tu recebe o IPVA, que ajuda. No segundo semestre nós não temos isso. Agora nós estamos ainda com um fôlegozinho, né? Mas no segundo semestre é mais apertada a coisa em termos de arrecadatório. Doutor, perfeito. A gente vê, a gente também acredita que vocês devem ter aí planos para o futuro, né? A questão de melhorar essa arrecadação, programas de incentivo. A gente vê outros municípios aí que tiveram êxito e hoje estão colhendo os frutos. Claro que a gente sabe que é a longo prazo,
quando a gente percebe aí que a gente tem aí uma matriz produtiva nova na região, como a avicultura, que acaba trazendo resultados na arrecadação bastante significativos. Há um projeto nesse sentido, há algo pensado para se fomentar daqui a um pouco essa nova cadeia produtiva, para daqui a um pouco dar esse fôlego num futuro para os cofres públicos? Olha, existem circunstâncias que, quando o município A, B ou C é agraciado por uma empresa, por exemplo, temos aqui o vizinho município nosso município mãe, Soledade, ganhou um empreendimento, né, a Vibra, que sozinha abriu um mercado de trabalho de 1.000 novos funcionários, né? Esta oportunidade, se eles tivessem andado 20 quilômetros adiante, esses 1.000 poderiam ter vindo para cá, né? Eu não sei como foram as tratativas, se houveram tratativas, se foi o prefeito procurado ou não foi. Eu quero te dizer que, se nós formos procurados por quaisquer empresas que queiram investir em Espumoso, o que nós pudermos fazer como poder público, de aplainar as coisas, de limitar trâmites, queremos muito mais é facultar, queremos mais é que se instalem gente aqui, mas precisa existir essa circunstância. Como você dizia na agricultura, de buscar novas alternativas, um aviário hoje é uma grande empresa, né? Ele gera muito resultado. Então, esse impacto que Soledade hoje tem, ele acaba impactando toda a região. E alguns municípios já estão com algumas já estão tomando algumas atitudes e fazendo daqui a um pouco com que aquele empreendedor rural ele consiga dar benefícios para ele poder investir nessa matriz produtiva, essa nova matriz produtiva. Na outra vez que estive aqui, nós conseguimos trazer aviário para a cidade, né? Mas, na época, havia um entrave enorme, porque a empresa era sediada em Passo Fundo e é política da empresa, na verdade, na época era 80. Se era 80 e 100 metros, eles não vinham. E nós, por azar, nós deu 80 por aqui. Então, o único que nós pudemos instalar foi aqui um pouquinho adiante da linha C. Tá certo? E, de verdade, na época, a prefeitura ajudou, fazendo terraplanagem para os carros e tudo mais, né? De graça, né? E, na verdade, este é uma coisa que o meu secretário da Agricultura deve e fala também. Porque se ele catequizar 10, 15 ou 20, porque isso aqui tem uma safra a cada 45 dias, né? Isso aqui gira dinheiro e gira rápido. Por isso é que a ideia de botar um homem com ideias novas é que consiga. O secretário Fábio está comentando na live e realmente já estão buscando alternativas, já estão falando com a Vibra e já estão aguardando para fazer uma reunião com o secretário respondendo. Então, respondendo melhor que eu ainda, né? Prefeito, o senhor, questionado pelo colega da imprensa aqui sobre uma luz, ele usou, né, o termo luz no fim do túnel, né? E o senhor ponderou ali, disse que tem que ser uma coisa de cada vez, a passos curtos, por enquanto, porque até os primeiros 3 meses do ano que tem-se o pico, né, de arrecadação do município. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o nosso distrito industrial de Espumoso. Se há procura de pessoas querendo investir aqui, né, pessoas aqui mesmo da cidade com pequenas empresas, pequenas fábricas, ou enfim, e como é que o município pode fomentar, despertar nas pessoas esse espírito empreendedor que gire aqui mesmo, pessoas daqui que se
façam, né, o uso de um distrito industrial que a gente tem hoje. Como é que está o distrito industrial de Espumoso? O Distrito Industrial de Espumoso está no seu limite, né? Mas nós estamos gestando um plano diretor para essa cidade. E isso é coisa para logo. Daqui a pouco vai ser licitado, né? Isso são valores sensíveis, né? Tem um determinado tempo que eles pedem, né, para prospectar tantos meses e depois aplicar. Mas a partir daí, com novos espaços, né, a gente poderá ter novidades interessantes nisso. Existe uma pensei que tu tinha. Não, pode continuar com a sua fala, prefeito. Eu só perguntei porque a gente tinha aqui, desculpa, a gente tinha, há um tempos atrás, a prefeitura tinha ali a questão da Reicher, da fábrica de calçados, que o senhor é conhecedor, né? Em que ela trouxe a Reicher, que tem um prédio ainda, ficou para o município faz usufrui desse prédio ainda. Lá dentro ainda temos de costura, mas muitas outras fábricas de calçados passaram por ali e iam embora daqui, e daí tinha, parece que um negócio que quando terminava a isenção, algum tipo de isenção de acordo com o município, eles se levantavam o acampamento e iam embora. Não sei como é que era o acordo, só Na para... verdade, o acordo que existia e que eu conheço bem, porque fomos nós que negociamos aquele acordo, nós criamos uma cláusula que a empresa ganhava o terreno, né? Mas ela se comprometia sob contrato a nos dar 240 empregos mês durante 10 anos. Se isto fosse cumprido, então ela ganhava terreno e tudo, né? Tá? Porém, na verdade, eu não tenho bem certeza. No meu mandato, eles terminaram, né? Mas eu não sei se o mandato do Mário eles conseguiram. Houve um problema no grupo Reich. Esse grupo era de Campo Bom. Não sei se o seu Pedro morreu e tal, e daí parece que os sucessórios. Então, eles não chegaram a cumprir os 10 anos, então aquilo voltou para o município. O município acabou ganhando o empreendimento que estava em cima, porque nós fizemos um contrato que salvaguardava o município. Então, aquilo hoje é do município e vamos ter que ajeitar. Se nós ajeitarmos outros candidatos, vamos tentar fazer acertos mais ou menos semelhantes a esse, que salvaguardem o município, e não simplesmente os caras ganharem as coisas e se instalarem, já são donos e tudo mais. Conosco vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, há bastante questionamento sobre essa área industrial, porque, segundo alguns que fazem parte daquele local, existe, como o senhor falou, se adonou e pronto. Inclusive, nós já recebemos denúncias de que existem pessoas vendendo espaço lá. Então, creio que para conseguir fazer que tudo ande corretamente, seria interessante a prefeitura dar uma revisada nisso que acontece, porque quase que diariamente a gente recebe esse tipo de denúncia, né? Que bom, o Rodolfo aqui pegou lá uma sala para trabalhar, ele é empreendedor, ótimo, está fazendo o trabalho dele. Eu estou lá, ganhei uma sala e não empreendo para nada, eu vou lá e quero vender minha sala para o Rodrigo. Não é assim que funciona, teoricamente. Mirelle, nós estamos entendendo que queremos criar uma Secretaria de Indústria e Comércio, que deverá, em sendo instalada, uma das primeiras funções será fazer um cadastro geral de todas as empresas das diversas áreas, né? As têxteis, as metalmecânicas, etc., etc., deverão ter todas as suas situações reanalisadas, né? E
vender o espaço, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem, legal não. Né? Legal não. Legal não. Eu creio que nós temos mais que sabemos também. Não quero aproveitar o Juliano? Doutor Gerson, a gente já quer agradecer, doutor Gerson, então, a sua disponibilidade de trazer esses dados para a imprensa, 100 anos de governo aqui do município, 100 dias, perdão. Aí agora, não, mas Mas enfim, é isso aí, 100 dias de governo, queremos parabenizar a administração, que pelo que o senhor nos trouxe aqui, estão trabalhando, né, sempre com toda essa equipe que o senhor formou, que o senhor acredita neles, com certeza, porque senão não estariam com o senhor mesmo disse, né, se não estiver de acordo com as minhas ideias, com a minha proposta, não tem o porquê estar comigo. E o senhor fez uma avaliação positiva deles também, então quer dizer, até agora, presente dia 10 de abril hoje, né, de 2025, a sua avaliação é positiva, né? Sem dúvida nenhuma. As pessoas que estão continuam, né? Mas, vamos dizer assim, o desejo de que, isso foi dito hoje de manhã na reunião, queremos ver o entusiasmo do início estar mantido, né? Queremos que a corda continue esticada, porque tem muito a ser feito, né? Estamos iniciando. E também, mesmo até para as pessoas que... Tem gente que torce por nós, pelo nosso grupo. Muito obrigado. Agora, aqueles que não torcem por nós, não nos julgues por 100 dias, né? Dê-nos tempo, né? Quando nós formos embora, vamos analisar o que deixaremos de herança, se será ou não positivo para a cidade. É isso que eu peço. Muito bem, essa foi a coletiva de imprensa, então, cedida pela Administração Municipal de Espumoso, prefeito doutor Gerson Lopes Rodrigues Machado, concedeu uma entrevista coletiva aqui na sede, aqui na Prefeitura Municipal de Espumoso. Vamos passar então agora, nosso repórter Lua Tavares vai acompanhar também a fala do vice-prefeito de Espumoso, Juliano Pazinato, também vai trazer alguns dados e algumas informações para você. Lua Tavares agora na reportagem. Obrigado pela participação até agora, neste momento coletiva de imprensa, mostrando os trabalhos de 100 dias do governo Gerson e Juliano. Vamos acompanhar a fala agora do vice-prefeito Juliano Pazinato. Boa tarde aos ouvintes dos nossos veículos de comunicação, não vou nomear um por um. Acompanhei a entrevista do doutor aí, e a mensagem é esta: a gente pensa da mesma forma, conseguimos montar um grupo de trabalho de secretários que também pensa da mesma forma, e hoje é um dia emblemático, completamos 100 dias de mandato. A gente pede desculpas para o nosso cidadão que esperava algo mais, porque nós também nos cobramos, nós queríamos já ter entregue mais do que estamos entregando, mas a realidade é que a gente sabia que enfrentaríamos algumas dificuldades iniciais do ponto de vista da maneira de fazer a gestão, do ponto de vista de fluxo de caixa, de alguns problemas que encontramos aqui de prestação de contas da gestão anterior, mas sempre falamos que levaríamos aí 90 dias para entender o processo, para conseguir dar início à nossa gestão. Falávamos também que dos 90 aos 120 dias aí, ou melhor, aos 180 dias, seria um período aí de transição, onde começariam a aparecer as atitudes que estamos tomando como governantes, e fica aqui o nosso compromisso de realmente fazer no segundo semestre do ano já uma gestão focada dentro daquilo que nós acreditamos que sejam as reais necessidades dos munícipes. A gente já está conseguindo entregar algumas promessas de campanha. A partir de segunda-feira, eu não ouvi se o doutor relatou, mas teremos o início do terceiro turno nos postos de saúde. Isso é uma conquista para o nosso cidadão. A gente está conseguindo mudar muito a gestão. Parece que para quem está de fora e olha para cá, acha que a evolução nossa está sendo lenta, mas garanto a vocês que não está faltando empenho, todo mundo está se dedicando muito. Encontramos sim dificuldades,
temos a humildade de reconhecer que estamos aprendendo também, porque não estávamos trabalhando dentro do setor público, mas sim do setor privado. Mas as entregas vão acontecer, o cidadão pode ter certeza. A gente, embora tenha encontrado muitas situações que não esperávamos dentro da prefeitura e da maneira de administrar, encontramos um município robusto que gera muita receita e que rapidamente poderá dar resposta, sim, aos anseios da população. Juliano, então, aqui também é uma coisa nova. Nesse sentido, como é que tu tem te posicionado dentro do governo? Você faz um governo em parceria com o Dr. Gerson, mas como é que tu tem procurado se posicionar dentro do governo? Gemerson, eu tenho uma posição um pouco diferente da maioria das pessoas, porque eu já conduzo uma empresa que tem um número grande de funcionários. O faturamento dos meus negócios é 2 ou 3 vezes o faturamento da prefeitura, então os números grandes não me assustam. R$ 1 na iniciativa privada tem o mesmo valor que R$ 1 no setor público. 1 litro de água ou 1 litro de gasolina ou de óleo diesel aqui para a prefeitura tem que custar o mesmo que custa nas empresas e no bolso de cada um dos cidadãos. Então, o que eu estou tentando trazer para dentro da prefeitura é essa competitividade que a iniciativa privada nos força a ter, que o cidadão é forçado a ter dentro de casa para conseguir sustentar o seu caixa, a vida da família. Então, a valorização de cada real que a gente tem no bolso em casa, ou dentro de uma empresa, ou aqui dentro da prefeitura, tem que ter o mesmo valor. Então, é isso que eu tenho levado para a prefeitura, uma certa austeridade, um cuidado com o dinheiro, porque quem trabalha para ganhar dinheiro, isso aí eu olho para todos vocês aqui, sei que todo mundo é trabalhador e tem responsabilidade com a sua casa, com a gestão da sua família, então tem que ter responsabilidade com o dinheiro. E aqui dentro tem que ser do mesmo jeito. Nós estamos nos preocupando muito em gastar bem, em fazer uma boa gestão do recurso, porque quando da campanha era o que nós defendíamos. Nós nunca acusamos a administração anterior de nada diferente do que de ter uma boa gestão. Nós achávamos que a gestão financeira não era boa, a priorização dos investimentos não era boa, e agora a gente vai ter a oportunidade de mostrar isso. A gente já está conseguindo economias gigantescas, a gente já conseguiu, só em folha de pagamento, em 90 dias nós já economizamos 500 mil, quando se compara os primeiros 3 meses de 500 mil no período. Em 3 meses de administração, comparado com os 3 meses da administração anterior, nós já economizamos 500 mil. A gente tem a convicção de que vamos economizar nas rotas aí, no transporte dos estudantes, mais algo em torno de R$ 100 mil por mês. A gente herdou algumas contas a pagar, algumas prorrogações, e essas só serão pagas, só serão saldadas através da economia em alguns setores. E a gente está fazendo uma programação justa, imaginando que vamos ter, sim, condições de chegar no final do ano, desse primeiro ano, já com o caixa fechado no positivo. Hoje o Gilvano já nos apresentou a situação do caixa, como estão as arrecadações, o fluxo previsível até o final do primeiro semestre, e ele já nos indica que teremos ao longo do ano, sempre levando em conta essa austeridade, esse controle financeiro, nós já vamos fechar o primeiro ano da gestão com um fluxo positivo, com um resultado positivo. Então, a gente sempre olha para isso, porque na iniciativa privada não existe outra maneira, que não é olhar e pensar assim, você tem que fechar no positivo no final do ano. E no privado acontece isso, e no setor público também é uma das regras da administração. E nós não queremos chegar no fim do ano prorrogando contas para o ano que vem, fazendo empenho em janeiro e fevereiro. A gente vai fechar as contas através de uma boa gestão financeira. Acredito que grande parte da população está satisfeita com o que a gente está fazendo. A gente vai começar a entregar mais a partir de agora. A gente está conseguindo fazer a contratação dos seletivos
Então, principalmente a Secretaria de Obras, que é uma secretaria que tem muita visibilidade, porque quando você acumula na rua lixo, fica visível e a impressão é que a administração é ruim. Quando você pinta o cordão e varre a calçada, a impressão é que a administração é boa. E a gente vai ter essa pauta também. Acredito que o Marcelo, em 60 dias, vai estar com a cidade num aspecto totalmente diferente. E a gente tem uma promessa aí de que, segundo semestre, como o doutor falou, dentro do programa Florescer, que a gente está preparando, a cidade vai estar florida, vai estar com um visual seguramente diferente. O empresário, como prefeito, também vice-prefeito, possivelmente o presidente da Associação Comercial, o que dá para dizer para o comerciante nesse momento, nesse ano que nós vamos ter esse problema de safra, o que dá para dizer para o comerciante em termos de orientação para enfrentar esse resto de ano sem ter possibilidade de risco de fechar? Na verdade, é um setor externo em relação ao comerciante, porque o produtor está vindo com um problema e esse produtor vai reduzir os gastos dele no comércio local, ele vai empregar menos, vai circular menos dinheiro. É um momento difícil para o empresário na cidade, porque se você é empresário do setor de alimentação, no final de semana vai ter menos gente no seu restaurante, tem que contar com o pessoal que usa o restaurante durante a semana. Se você é do ramo de confecções, com certeza vai ter gente gastando menos em roupa. Todo mundo vai dar uma apertada no cinto. Então é um momento para levar muito em conta investimento e endividamento. Um momento onde o juro está muito alto. E não é uma questão conjuntural. Você não tem como ir no banco e pegar dinheiro a 2% para fazer um investimento que possa não te dar resultado, porque em um ano essa conta aí vai, em 2 anos seguramente ela vai dobrar. Então nós temos um problema de capacidade de investimento nessa hora. Meu conselho aos empresários, acreditem que isso é um ciclo, que isso vai voltar e é um momento para gastar pouco, para ter iniciativa de criatividade, para acreditar nos negócios, mas em um momento difícil de investimento. Você tem que ter muita segurança, fazer um estudo bem feito, porque de verdade não é um momento para correr riscos. Em relação, eu vi que vocês perguntaram também antes ao nosso distrito industrial, também ao berçário, a gente já está trabalhando, embora ainda não exista a secretaria, a gente já está fazendo um trabalho levantando quem são as empresas que estão lá, o tempo que está lá, e uma das marcas que a gente vai deixar através da nossa administração é a transparência. Então, as regras, pergunto para quem está ouvindo, alguém sabe como é a regra para estar lá usando o distrito industrial ou para estar usando o berçário industrial? Não, ninguém sabe das regras. Tem empresas no nosso município que receberam patrimônio público que não estão pagando aluguel, algumas empresas até nem mesmo pagam água e luz, e o município está bancando. Qual é a regra? Para quem que serve aquilo? Não pode servir só para o amigo do prefeito, ou para o amigo do vice-prefeito, ou para o correligionário. Aquilo deve servir para quem cumpre as regras. Então, um marco que a gente vai deixar no setor de indústria e comércio vai ser de que vai ser transparente. Isso a gente vai levar também muito seriamente para a nossa assistência social, porque quem recebe benefícios também tem que saber por que está recebendo, e quem não está recebendo tem que saber por que não está recebendo. As regras têm que ser claras, têm que ser transparentes. No setor industrial, a gente sabe que tem empresas lá que estão já há 4, 5, 6 anos, e imagina num berçário do hospital, você não troca o tamanho do berço. O tempo vai passando, não tem no berçário criança de 6 ou 7 anos. No berçário é para quem é criança, recém-nascido. E nós temos que ter um berçário industrial preparado para essa fase embrionária das empresas, para elas surgirem, se adequarem, baterem as asas e crescerem, para gerarem novos empregos, novas oportunidades no ambiente externo, no distrito industrial, e também gerar oportunidade para que outras empresas ocupem o berçário e se desenvolvam. A gente tem a ideia de que empresas mais estruturadas, grandes, que
se surgirem oportunidades, vão ser bem-vindas ao nosso município. Mas queremos, sim, gerar oportunidades para as empresas locais. A empresa que está lá com 2 funcionários, quem sabe se a gente oportunizar o berçário industrial, vão ter 7 ou 8. E empresas que estão com 10, 12 pessoas trabalhando no berçário industrial, e nós disponibilizarmos um terreno, essa empresa consiga crescer, se expandir, quem sabe daqui a 1 ano, 2, esteja com 20 ou 30 funcionários. Então, a ideia do berçário industrial e do próprio distrito industrial é esse, é fazer com que a economia local cresça, oportunizando as pessoas que têm capacidade dentro do nosso município de crescer. É, é um impulso, é uma passagem. A gente enxerga o berçário industrial como um berço para empreendedores do nosso município. A gente quer que as empresas que hoje se fala muito em startup, as grandes empresas surgiram pequenininha lá no Vale do Silício, a Google, a Apple, todas as empresas nos Estados Unidos surgiram em berçários e viraram gigantes que hoje são as maiores empresas do mundo. Começou lá, hoje. Exato. A minha empresa, eu ia até usar como exemplo, a minha empresa surgiu uma garagem de casa, com a mesa do churrasco e a máquina de escrever, que era do tempo da faculdade. E a gente logo, era só eu e a Raquel, logo tivemos que contratar mais 2 pessoas, aí alugamos um escritório e a empresa era um escritório. E hoje somos uma empresa que tem um faturamento, como eu falei, que dá quase 3 vezes o faturamento do município. Não caiu nada do céu, foi tudo com muito trabalho, tudo que a gente ganhou é legal, está tudo nas declarações de imposto de renda. A gente conseguiu construir um patrimônio vultuoso para o nosso tamanho, para onde partimos do zero, mas tudo que está ali é declarado e tudo que é declarado foi pago imposto de renda. Então, quando você tem o patrimônio de você declarado, é porque você pagou imposto e é tudo ganho legal. A gente acredita muito nisso. Eu acredito muito nisso. Fiz muito tempo parte da associação comercial. Poucos dias eu e o doutor tivemos lá, conversamos bastante com o pessoal, mostramos o apoio que queremos dar, mas não aquele apoio que se restringe a fazer a feira e fazer o Natal junto com a CISI. Nós queremos ser realmente parceiros para construir um Espumoso melhor, um futuro melhor para as crianças que estão aí, para os empresários que estão aí. Hoje a gente falava durante a reunião da importância que é a educação dentro de todo, porque a gente tem uma assistência social que nós queremos transformar em desenvolvimento social. Nós vamos abolir esse nome aqui de Espumoso, porque não pode ser aquela coisa onde a pessoa vai lá e consegue um aluguel social, consegue uma bolsa, consegue uma cesta básica para o resto da vida. Aquilo ali tem que ser uma bengalazinha para o cara firmar as pernas e ir para frente. E a gente acredita muito que através da educação nós vamos mudar a cultura dos nossos munícipes para que eles também queiram mais. Não é possível que aqui no Jacuí exista um divisor de águas tão grande que a gente olha para Tapera, tem menos de 200 Bolsa Família. Olha para Ibirubá, tem menos de 200, 600 e poucos. E aqui em Espumoso nós temos 1.100 Bolsa Família. A gente está tentando, dentro da assistência social, organizar para enxergar melhor essas pessoas, para entender quem são. A gente quer ver quem são aqueles 7 a 8% de analfabetos que temos no nosso município, para trabalhar a situação dessas pessoas, para tirar ela de uma zona de vulnerabilidade, para fazer com que as pessoas se desenvolvam e, através do trabalho delas, elas possam dar um futuro melhor às pessoas que dependem de cada uma delas e não fiquem procurando benefícios no município, no estado, na federação. Isso não leva a uma vida digna para ninguém. É muito melhor estar ganhando 4 ou 5 mil do suor do que estar vivendo encostado numa ajuda de R$ 1.500. Obrigado. Conte com nós, a gente vai estar aí trabalhando muito. A prefeitura continua de portas abertas, a gente trabalha bastante e a gente tem sim um compromisso de 4 anos e o compromisso não foi aquele que durou até o dia 6 de outubro, que foi o dia da votação. A verdade é que ele
foi o dia que a gente assumiu esse compromisso e a cada noite, a gente lembra dessa promessa que a gente fez. Vice-prefeito municipal de Espumoso, Juliano Pazinato, encerrando a coletiva de imprensa.